Como hoje de manhã nós trabalhamos no sentido de abrir-nos a nós mesmos e não deixar uma proposta mental prevalecer, obedecendo a ela, mas nos introduzir em nós mesmos. Achei interessante ler algo sobre o interior, o ser psíquico, para completar a coisa do lado intelectual também, e não ficar só na experiência, que para a maioria deve ser vaga afinal. E escolhi um texto que vai ser publicado na Nanda 41. Então também achei interessante pegar logo algum material que depois vocês pudessem reler e trabalhar com isso. Então alguém pergunta à mãe o que significa a libertação do ser psíquico. Onde a pessoa leu isso, ouviu isso, não sei. Mas ouviu ou leu o ser psíquico libertado. Aí então penso, bom, talvez então, buraco na cabeça ou no peito, ele sai libertado. Fica aqui o corpo, será que ele morre o corpo? Se o ser psíquico é libertado? Ou fica um animal então aqui? Quem sabe? Ou um bruto, homem sem alma. Como é isso? Então, ela diz, porque se tem a sensação, é uma sensação que se tem muitas vezes no começo da sadhana, que o ser psíquico é como que encerrado numa espécie de casca dura, uma prisão. Isto é o que o previne, impede que se manifeste exteriormente e entre uma relação consciente, constante. Tem-se realmente a sensação como se ele estivesse aprisionado numa caixa, numa prisão com muros que devem ser quebrados, ou uma porta que tem que ser forçada a fim de ser capaz, de sermos capazes de entrar. Então, naturalmente, se pode quebrar os muros, abrir a porta, isto liberta o ser psíquico que estava trancado e agora se pode manifestar externamente. Estas são imagens, mas cada pessoa naturalmente tem sua imagem pessoal, seu método pessoal com pequenas modificações. Então, vimos a colocação é totalmente diferente do que eu falei. Como falei, parecia então que o final, a libertação do ser psíquico. Não, diz ela, é o começo. É o começo. Porque no começo parece que o ser psíquico está totalmente trancado, totalmente encerrado atrás de muros, muralhas, como numa prisão. E então, se tem as muralhas, se tem a prisão, se tem a casca dura, a questão é quebrar a muralha, quebrar a prisão, a grade, quebrar o muro, a casca. Para que então o ser psíquico possa vir, como Sri Aurobindo diz, para a frente e se manifestar no ser exterior, na vida exterior. Isso seria libertar
libertar o ser psíquico, quer dizer, oferecer a ele a liberdade de agir, dar espaço para ele. E logo depois ela dizer, falar das muralhas da porta, tem que ser forçada, etc. Ela diz, todas essas são imagens, mas cada pessoa, naturalmente, tem a sua própria imagem pessoal, seu método pessoal, com pequenas modificações. Algumas dessas imagens são muito comuns a todos aqueles que tiveram a experiência. Por exemplo, quando se entra fundo nas profundidades de seu ser para encontrar o psíquico exatamente na base de sua consciência, então a imagem é de descer num poço fundo, de ir cada vez mais fundo e mais fundo, descendo. É como se estivesse realmente afundando para dentro de um poço. Naturalmente, estas todas são analogias, mas são associações com a experiência de impressões que dão uma grande parte da força e da realidade concreta à experiência. Então, depois de explicar primeiro o que seria libertação do ser psíquico, ela usa, ao explicar isto, imagens. A porta, agora o poço, etc. E diz logo, olha, são imagens. Elas não são imagens bem arquetípicas, sagradas, mas variam de pessoa em pessoa. Embora todos aqueles que tiveram a experiência dizem algo semelhante, tiveram uma imagem ou a experiência se formulou a eles em imagens bastante semelhantes. Essas imagens não são só imaginações, mas são uma tradução da experiência para uma maneira que não é mais intelectual, mental, racional de perceber a experiência, mas como que uma coisa que você vê, que se mostra a você, que concretamente você vive naquele momento, como num sonho. E então sobre isso ela fala agora. Isto é interessante. Jung, por exemplo, não? Ele diz, a alma é imagem. Não é bem isso, parece. Mas imagem e alma são muito próximos. Quer dizer, a alma fala através de imagens, ou ela se dá a entender a nós através de imagens. Não é uma linguagem intelectualizada, seca, racional, mas é diferente. Então ele diz, quando se vai descobrir o seu ser interior, todas as partes diferentes do seu ser, muitas vezes se tem a sensação de que se está entrando fundo num hall ou num espaço, e de acordo com a cor, a atmosfera, as coisas que esse espaço contém, se tem uma percepção muito clara da parte do ser que está visitando. E depois, se pode ir, passar de um cômodo para outro, abrir portas e entrar cada vez mais fundo em espaços, e cada um deles tem o seu próprio caráter. Muitas vezes, essas visitas interiores
podem ser feitas durante a noite. Então isso toma uma forma ainda mais concreta, como um sonho. E sentimos que estamos entrando numa casa, que esta casa é muito familiar para nós. E de acordo com o tempo, os períodos, ela é diferente internamente. E algumas vezes pode estar num estado de grande desordem, de uma confusão muito grande, onde cada coisa é misturada com as outras. Algumas vezes há até coisas quebradas. É um caos totalmente. Outras vezes, estas coisas são organizadas, colocadas em seu lugar. É como se tivesse arrumado a casa, limpado a casa, colocado as coisas em ordem. E sempre é a mesma casa. Esta casa é a imagem, uma espécie de imagem objetiva de seu ser interior. E de acordo com aquilo que você vê lá ou faz lá, você tem uma representação simbólica de seu trabalho psicológico. Isto é muito útil para fazer o trabalho concretamente. Depende da pessoa. É bom reler mais uma vez até aqui. Então diz, isto são imagens, mas cada pessoa naturalmente tem sua imagem própria, pessoal, seu método pessoal, com pequenas modificações. Algumas destas imagens são muito comuns a todos aqueles que tiveram a experiência de libertação do ser psíquico. Por exemplo, quando se penetra fundo as profundidades de seu ser para encontrar o psíquico bem na base de sua consciência, há esta imagem de descer num poço fundo, descer cada vez mais fundo e mais fundo, descer. E é como se estivesse realmente afundando dentro de um poço. Então ela diz, esta imagem, a maioria das pessoas que teve a experiência de libertação do ser psíquico ou do encontro com ele, teve esta imagem veio à pessoa. Então isso não é tão pessoal só. Há um certo número de imagens básicas, arquetípicas. Naturalmente, diz ela, todas essas são analogias, mas são associações com a experiência de impressões que dão uma grande parte da força e da realidade concreta à experiência. Quer dizer, se eu vejo, não só vejo a coisa, mas se eu realmente tenho a sensação, eu estou afundando num poço, descendo no poço, quer dizer, não tem ninguém aí junto a mim, não tem a luz, não tem espaço, não tem escape, não tem para onde ir, estou afundando. É uma sensação bastante forte, bastante. É diferente do que você pensando uma coisa. Você vivendo isso. Porque na experiência se vivem as coisas. Quer dizer, é um aperto como que fatal. Por isso ele diz, isto dá uma grande parte
de força e realidade concreta à experiência. Então, quando se vai à descoberta, empreende a descoberta de seu ser interior, de todas as diferentes partes de seu ser, se tem muitas vezes a sensação de que se está entrando fundo num hall ou num espaço, e de acordo com a cor, a atmosfera, as coisas que este hall contém, espaço contém, se tem uma percepção muito clara da parte do ser que se está visitando. Agora diz depois, a casa em que se entra é sempre a mesma, mas cada vez ela é diferente. A cor é diferente, os móveis são diferentes, a atmosfera é diferente, é quente, é frio, tem uma música linda no ar, é barulhento, é pesada a atmosfera, não sei, está cheio de coisas, está vazio, aberto. Sim. Sim. Seria depois de ter mergulhado nesse fogo, poderia fazer parte. Pode ser. Que você no fim, quando chega no fundo do poço, você deve pensar diante de uma porta, você abre a porta e a casa está aí. Pode ser. Embora ela fale aqui de uma outra coisa, não é? Ela fala, primeiro, você quer encontrar o psíquico, o ser psíquico, no fundo de sua consciência. Quer dizer, na base de sua consciência. Aí você tem que fazer essa penetração, essa perfuração, esta descida total, só descer. Para dentro de si, para dentro de sua consciência. No momento está falando em descobrir as diferentes partes do ser interior. Então não é chegar ao psíquico, que é o cerne. Então é uma outra coisa. É mais suave, de certo modo. Depois, pode-se ir, passar de um espaço, de um cômodo para outro, abrir portas e penetrar cada vez mais fundo em espaços, cada um dos quais tem o seu próprio caráter. Que cada novo cômodo significaria uma nova parte, uma outra parte do meu ser interior. E muitas vezes essas visitas interiores podem ser feitas durante a noite. Aí isso toma uma forma ainda mais concreta, como um sonho. E sentimos que estamos entrando em uma casa, que esta casa nos é muito familiar. E de acordo com o tempo, os períodos, ela é diferente interiormente, internamente. Então isso é muito interessante, eu acho. Algumas vezes estamos em estado de uma desordem muito grande, de uma confusão bem grande, onde cada coisa é misturada, mista. Então, entrar, vamos dizer, no seu ser interior não significa aquela coisa linda, aquela coisa bonita, não? Aí estou em harmonia comigo, aí assim, tudo é assim, é lindo, é simplesmente lindo. Não, aí não é a coisa, aí você está se enganando.
Porque esta casa em que você entra reflete o que você está vivendo no momento. O que está em você. Então, se tem desordem em você, confusão, não espere que você possa encontrar as coisas lindas em você. Mas, às vezes tem até coisas quebradas. É um caos completamente. Outras vezes, as coisas são organizadas, colocadas em seu lugar. É como se nós tivéssemos arrumado a casa, limpado a casa, colocado-a em ordem. E sempre é a mesma casa. Esta casa é a imagem, uma espécie de imagem objetiva de seu ser interior. E de acordo com o que você vê lá, ou faz lá, você tem uma representação simbólica de seu trabalho psicológico. Quer dizer, se nós pudéssemos ler, compreender o que numa experiência desta vemos, então seríamos um seguro indício de nosso trabalho psicológico mais urgente, atual, presente. O que deve ser feito neste momento? É algo muito útil para o trabalho concreto. Depende das pessoas. Algumas pessoas são simplesmente intelectuais. Para eles, cada coisa é expressa por ideias e não por imagens. E se elas querem descer para dentro do domínio mais material, bem, as pessoas se arriscam em não tocar coisas em sua realidade concreta e permanecer apenas no domínio das ideias, permanecendo na mente e permanecendo lá indefinidamente. Então se pensa que está fazendo progresso e mentalmente se fez progresso, mas é algo totalmente indefinido. O progresso da mente pode levar milhares de anos, porque é um campo muito vasto e muito indefinido, que é constantemente renovado. Mas se nós queremos fazer progresso no vital e no físico, bem, então esta representação em imagens se torna muito útil para fixar a ação, para torná-la mais precisa, mais concreta. Naturalmente, isto não acontece completamente à vontade, depende da natureza de cada um. Mas aqueles que têm o poder de se concentrar em imagens, bem, eles têm mais facilidade. Então, uma colocação interessante. Para as pessoas que são intelectuais simplesmente, para os quais as imagens, eu diria, não são tão naturais, mas como que de uma espécie inferior. Porque o intelecto é algo mais culto, não é uma imagem primitivamente. Isso talvez reforce até ou impeça que as imagens venham com mais naturalidade. Então ele diz, enquanto as pessoas permanecem no reino da ideia, da mente e intelecto, tudo bem. Podem progredir, podem imaginar mil coisas.
podem levar milhares de anos. Não tem problema. Mas no momento que querem descer no domínio físico vital e realizar um trabalho nesse domínio, então a experiência mental, apenas a ideia, não basta. Aí alguma coisa mais concreta tem que vir. Quer dizer, para precisar o trabalho que deve ser feito, nós teríamos que vir concretamente isto em imagens. Não basta a ideia só. Então diz ela, por exemplo, sentar-se em meditação diante de uma porta fechada. Quer dizer, colocar-se, sentar em meditação e imaginar, colocar na mente a imagem da porta fechada e meditar sobre isto. Como se fosse uma porta pesada de bronze. E nós sentamos em frente dela com a vontade que ela deva se abrir. E nós passar para o outro lado. Então toda a concentração, toda a aspiração é reunida em raios de energia que empurram contra esta porta. Empurram cada vez mais com crescente força, até que de repente ela, com um barulho imenso, se abre violentamente e nós entramos. Isto dá uma impressão muito poderosa. E então é como se fosse mergulhado, arremessado na luz. E então se tem a plena experiência de uma mudança repentina e radical de consciência, com uma iluminação que nos cativa inteiramente. E a sensação de que nós nos tornamos uma outra pessoa. Esta é uma maneira muito concreta, muito poderosa de entrarmos em contato com nosso ser psíquico. Não, não é meditação. Ela fala aqui da utilidade de se ter imagens, da experiência se realizar em forma de imagens, coisas que você vê, que para você no momento são o cenário, a realidade em que você vive na experiência. Essas imagens, eu tenho uma pergunta. Você falou que poderia apresentar-se como arquétipo, né? Não como arquétipo. Eu disse que para certas experiências, embora ela diga que cada um tem seu tipo de imagens, mas que para certas experiências há como que imagens arquetípicas. Não arquetípicas no sentido da psicologia atual, mas quer dizer imagens básicas que vêm para cada um quem passa por essa experiência. Não que na experiência se veja arquétipos. Isso é uma outra questão. Não é uma psicanálise aí. Mas é uma experiência interior. Mas nada é impossível ao mesmo tempo. Mas... calor, tudo isso varia, então conforme como a gente está, como a nossa consciência
ela aqui só se refere ao fato da experiência interior se traduzir, na maioria das vezes, em imagens vividas, reais no momento da experiência, e dizendo que isso é muito útil para dar à experiência mais realidade, mais corpo, mais força, mais intensidade. É só isso que ele disse aqui. Sobre não, justamente, ele diz pelo contrário, ele diz tem gente que é só intelectual, então as pessoas não chegam até a imagem, não lhes vêm imagens. Para isso a coisa é mental, racional. Quer dizer, eles meditam sobre ideias, concatenam ideias uma com a outra na meditação, mas não chegam a imagens, a vivência de imagens. E eu disse então, mentalmente se pode progredir infinitamente, porque o campo da mente é infinito. Você pode chegar até a mente universal. Então, você pode, nesse sentido, trabalhar milhares de anos. Mas se a questão é não ficar só na mente, mas fazer um trabalho no vital, no emocional, no físico, então as imagens são quase indispensáveis, diz ela. São muito úteis para concretizar para você, mas cada imagem é um símbolo, simbólica de um trabalho a ser feito. Toda imagem é algo perigoso ao mesmo tempo. Perigoso no sentido, tem muita imagem que não surge a partir do ser interior realmente, mas que são imaginações, ou que são alucinações, ou são, como que, em forma de imagem, armadilhas que estão aí para capturar você e fazer você se demorar individualmente em níveis, ou regiões, ou lugares que não tem nada a ver com o seu próprio trabalho. Mas ela aqui só fala da utilidade da imagem, não? Da aspiração, primeiro. Eu posso, por exemplo, posso partilhar uma experiência minha nesse sentido, que pode tornar isso claro. Que inclusive, o que a mim ocorreu muitas vezes nesse sentido, que eu tive percepções em forma de imagem, sono, como ele diz, que me indicaram realidades da minha vida futuras. Mas quando encontrei as realidades, estava tudo claro. Eu não me admirei então, mas eu já, como que, a coisa já estava toda visível para mim antes, só interiormente. Depois encontrei as coisas então concretamente. Então, só uma coisa interessante, inclusive, em relação à própria casa, a comunidade. Antes da comunidade surgir, quer dizer, a casa se iniciou como uma comunidade, um grupo de jovens que primeiro se reuniu em leituras desse tipo, aqui em Salvador mesmo, no meu apartamento, até então privado, meu somente, e fiz leituras para pessoas interessadas, estudantes da universidade primeiro, depois vieram algumas outras pessoas,
Sri Aurobindo, depois de minha primeira ida à Índia, em 68, 69 voltei. 68 voltei, desculpe. E em, não sei, 70, 71, 70, fui para ainda o ashram e voltei via Suíça. E na Suíça, amigos meus, a Lídia Goritsky, e mais um amigo meu, um psicólogo na Alemanha, ex-amigo, as coisas todas ficaram atrás, acharam que deveria conhecer pessoalmente um pensador alemão, filósofo, pensador, Jean Gebser. Um homem assim de uma consciência enorme, que fez um grande trabalho como escritor, como pensador e escritor. E acharam que os duas pessoas notáveis, que deveríamos nos encontrar. Então fizeram um arranjo de encontro. E deveria assistir uma dança minha num estúdio em Berna. Eu fui até Berna. E assim, nos contatos iniciais. Ele não foi, ele estava doente, mas ligou para mim, combinamos um encontro na casa dele. Então fui para lá, para a casa dele. E foi assim, uns encontros significativos da minha vida, como são as coisas. O instinto dos meus amigos era assim bem certo. Foi uma união muito forte, uma identificação mútua, muito direta, forte. Ele hoje já não está mais vivo, mas foi algo decisivo na minha vida. E quando voltei da casa dele para meu hotel, um hotel muito simples, assim, casa velha, como é na Europa as coisas, não, assim, esta coisa chiquíssima como aqui, mas bem simples, bem... Então me deitei, já era tarde, e me encontrei nesta cama estranha a mim, assim, cama assim montada com esta acolchoada, essa coisa de penas enorme, assim, cama velha e assim, estranho. Me encontrei sentado na cama falando e ouvindo o que eu estava falando. Então sonhei o seguinte, o que terminou com esta fala e com a minha, eu estar assentado na cama. Sonhei que me encontrei junto ao Jean Gebser, esta pessoa, como se viu que me causou uma profunda impressão, ou houve uma profunda identificação com ele, me encontrei com ele acima de uma cidade. É uma cidade grande, que se estendeu a nossos pés, assim, bem adiante. Como se fosse visto de São Paulo, Nova York, assim, uma cidade bem grande. Nós não estávamos apoiados em nada, estávamos acima da cidade. Nós dois gigantes, muito grandes. Tinha no fundo uma mulher, não tão grande quanto nós, não fazia nada, não falava nada. E tinha embaixo, como se fosse um viaduto, embaixo, assim, uma abertura de uma rua, como os viadutos de automóveis que passam em São Paulo, assim, ou no Rio, e tem assim embaixo, deixado muito pouco espaço, pouca luz, não? Então uma fenda assim. E lá tinha um grupo de jovens, não sei, 7, 8 pessoas, olhando para mim assim em cima, olhando para eles. Não era para eu descer, mas sabia, isso é significativo, isso, estamos juntos, nós, não sei, só havia eles e eu aí. Na época, como digo, não havia nada disto ainda na minha vida. Pelo contrário, vivia assim muito
individualmente, isolado de todo mundo. E depois Gebser, mais tarde, não sei, senti que era Sri Aurobindo. O próprio Gebser se dizia, ele escreveu uma história da consciência humana que ele fundamentou escrupulosamente com 1000 pesquisas de cultura ciência a partir do momento da Grécia Antiga, Egito Antigo, onde se possa ter vestígios da consciência humana. Depois dizendo que toda a história da humanidade, tudo que ocorreu em termos políticos, científicos, culturais, artísticos, qualquer coisa, nada seria a não ser uma manifestação da consciência humana. Que primeiro sempre a consciência mudou, a partir daí as coisas se manifestaram em todos os campos do viver humano. Quer dizer, muito real, muito forte. E num dado momento ele diz, quando escreveu o livro, durante muitos anos, decênios, eu acho, uma obra realmente, ele não sabia da existência de Sri Aurobindo. Mas ele depois tomou conhecimento, ele foi até o ashram, e foi recebido pela mãe. E a sua identificação com Sri Aurobindo, com a mãe, foi total. Para ele, eles eram seus guias, totalmente. Então ele dizia que ele via posteriormente que naquela época em que escrevia o livro, ele estava no campo da consciência de Sri Aurobindo. O que ele formulava aí era Sri Aurobindo, usando-o, vamos dizer, impulsionando para isto e guiando-o. Para um intelectual como ele, assim, da mais tremenda classe, assim, um depoimento muito incomum realmente. Então, só para explicar, porque eu digo que eu tive a impressão mais tarde, em lugar do Gebser, eu não vejo mais o Gebser, eu vejo Sri Aurobindo hoje em dia, ao meu lado naquela noite. Então Gebser, Sri Aurobindo, fez com que eu fizesse um movimento sobre a cidade. Eu não me lembro de palavras, mas me motivou para isto. Então eu fiz um movimento com braço, antebraço, assim, quer dizer, diria, todo o antebraço assim, em toda a sua extensão, não assim, mas... E então, à medida que fiz esse movimento numa curva, num arco, ficava atrás um rastro luminoso, na medida do braço, mas meu braço era gigantesco, era um gigante naquela noite. E o rastro era feito não só de luz, mas uma matéria, uma substância luminosa, como que células de luz, tecido de luz. Ficou aí e foi longe, atravessando vamos dizer, passando por cima de toda a cidade, até uma margem muito longe além. Lá desceu como arco-íris, algo assim, mas só que era tudo branco, luz branca. Então esse movimento se produziu, a cidade toda lá embaixo, com as atividades, tudo, embora nada barulhento. E quando chegou nesse ponto, aí que me encontrei na minha cama, dizendo, sie trägt, sie trägt, sie trägt. Quer dizer, ela suporta, ela suporta, ela suporta. Como se isso fosse a base para uma outra construção, ou a base para passar por cima. Então isso foi assim uma coisa que, como são as coisas verdadeiras, que se gravou, assim, que está presente a qualquer momento, que eu quero lembrar isso em todo detalhe. Nunca mudou. Escrevi, não sei, acho no dia seguinte, 2 dias depois, uma carta para o Gebser, contando essa experiência. Mas, como digo, está totalmente
está aí. E foi depois, então, que, acho meio ano depois, ou ano depois, mais ou menos, que se formou um primeiro grupo lá, e que aí, a partir daí, começou a comunidade. De saber que esse grupo de jovens realmente tinha a ver com meu destino, com meu ser, com minha pessoa, no mais alto sentido, no mais profundo sentido. Então isso, para mim, assim, por isso eu achei interessante ler isso, porque eu não vejo assim muitas coisas. Às vezes sim, mas não com tanta frequência. Mas quando é para ver, eu vejo. Mas então é viver realmente. E não só é ver fora de mim, mas é um ver que inclui a própria pessoa, o próprio ser. É uma coisa totalmente concreta. É uma coisa inteiramente consciente, não? Totalmente. Então por isso achei assim, para mim, o que ele disse é que eu não tenho tido essa experiência da porta fechada, trancada, que se abre bruscamente, a luz irrompe sobre mim. Eu não tive isto. Mas que em si, o que ele diz, esta questão do vir na experiência, e que a experiência desta maneira ganha uma realidade inesquecível, uma realidade forte, que se imprime na memória, na consciência. Isto posso testemunhar totalmente, 100%. Sim. Evocar imagens que você já viu, evocar imagens provocando uma continuação. Ela pergunta se, não sei se todo mundo ouviu, se seria válido evocar imagens que talvez já se apresentaram, ou com que já se viveu. Eu diria, se a pessoa tiver consciência e estiver querendo fazer um trabalho real, contínuo, e talvez dar até uma continuidade às suas experiências, por que não? Se for sincero, ou se for por mera curiosidade, ou para ter experiência, ou... aí eu diria, não. Mas a mim, por exemplo, nunca veio nem a ideia. Cada vez que tive uma tal experiência, ela foi completa em si. Eu não procuro isso também. Se isso acontece, então é assim. Mas eu posso imaginar e admito que alguém queira com que intensificar esta vivência e fazer um trabalho com isso. Por que não? Para voltar amanhã, quer dizer, a nossa manhã de hoje, porque eu disse que eu li isso porque achei interessante, já que nos propusemos hoje de manhã a buscar nosso ser interior e viver a partir dela, ter vivências a partir dela, que achei interessante essa leitura. Então, pensando na dança, então no movimento, então será que nós temos que ver imagens e depois como que descrever as imagens, representar em movimento? O que vocês acham, sugerem?
Mas seria uma imagem, ou uma série de imagens. Preciso, se eu trabalho 2 horas, 1h30 dançando, então um bom número de imagens tem que se produzir, não é? Uma não basta. É só para a gente ficar claro, não para não agora pensar, bom, então quando improvisa psiquicamente, então tem que imaginar coisas, tem que ver imagens. É assim? Não. Sei. Sim. Não correspondem imagens prévias com imagens vistas. São com intensidade, Mas se ela diz que, no mínimo ela diz, vamos dizer, é frequente, é muito útil, torna a experiência mais real, se vê isso em imagens. Isso tem a ver alguma coisa com a dança, com a improvisação, com a vivência em movimento? Eu acho que tem sim. Sim. Naquele fragmento que entrou no contexto das árvores, das cicadas, né? Sim. Eu senti bastante isso. Você sentiu o quê? A vivência, sim, no corpo, mas me vinha a imagem mesmo, sabe, das árvores, do sol castigando, né? Mas isso me acontece mais quando vem a palavra. Alguém mais, alguma coisa nesse sentido? Todo movimento, o efeito do movimento, seria uma imagem. E se pudéssemos fotografar, não seria uma imagem do movimento. Né? Então, nesse sentido aí, acho que tem uma maneira de ter uma imagem em relação a dança. O efeito do movimento. Agora também, não é simples, mas já aconteceu assim, eu perceber que durante alguns momentos de movimentação, surgem como algumas imagens, mas não são imagens de nada, assim, não só uma coisa que a gente conhece. Mas também nem teria como fazer com o corpo aquela forma, aquela coisa, né? Eu não saberia me explicar. Uma forma de imagem, quer dizer, e já aconteceu também, se você propondo uma movimentação e uma sequência de música que você colocou para a gente ouvir primeiro, depois se movimentar. Então, a primeira vez que você colocou, já aconteceram imagens tão assim incríveis, você já aprendeu de inventar imagens do movimento interior de cristais, alguma coisa assim. E aí, quando a música veio pela segunda vez que era para realizar, não tinha nem como realizar mais. Assim, a nossa finalidade foi uma das primeiras coisas. Que relação desse tem a ver com o fato, mas a imagem, dessa coisa do efeito do movimento, da imagem, e isso aí, né? Quer dizer, mas no caso, né, quando a imagem, assim, a vez que aconteceu, foi mais nítido, mais colorido, quer dizer, colorido também é sempre diferente. E parece que certamente para as imagens se produzirem, a energia deve ser quieta, a energia vital deve ser quieta, aquietada. Eu posso imaginar que durante exercício de concentração, com bem pouco movimento, e uma audição bem intensa, profunda, imagens, cores em todo caso, movimentos se produzem. Isso não só posso imaginar, mas posso testemunhar também. E sim, mas no momento que isso é levado à movimentação, como se esta própria produção da imagem interior encontrasse canal para se extravasar, para se expressar criativamente. Então eu diria, é como se tivesse uma imagem, como se visse algo,
Porque justamente o interessante é você faz o movimento, você sente quando você faz assim uma coisa que é só convencional, ou só rotina, ou só... É como no vazio, não tem nada. Mas se é um movimento certo, é como se alguma coisa lhe guiasse, como se você visse algo que você teria que descrever fisicamente, embora não seja uma descrição, o que nós chamamos de descrição. Mas é uma vivência muito precisa, eu diria. Muito precisa, muito concreta. Quanto mais o corpo é, no caso também, plástico, flexível e pronto para atender a qualquer sugestão, tanto mais, vamos dizer, esta capacidade de seguir estas circunvoluções das energias que vêm, que despertam dentro a partir da música. Quanto mais limitado o aparato exterior, tanto menos expressão diferenciada nós podemos dar a isto. Eu imagino também, eu penso em Leonardo da Vinci, não? Como se diz, anedota, mas deve ter verdade. Os chineses fazem isso, japoneses, imagino também. Eles não pintam ao ar livre, no mínimo não na pintura chinesa japonesa antiga, dificilmente, jamais. Mas eles vivem na natureza, eles conhecem profundamente, eles ficam lá meditando, contemplando horas e horas e horas. Ora, a obra é criada depois, não copiando, mas a partir da vivência, a partir daquilo que surge como resultado da vivência interior, da meditação, da contemplação. Quer dizer, é como que se o espírito da rocha, o espírito da cascata, o espírito da atmosfera falasse naquele momento. Então, nesse sentido, se relata de Leonardo da Vinci que ele precisava pintar rochas, que então ele foi para uma paisagem onde viveu, em Roma, não sei, Veneza, onde tinha rochas, e ficou lá, sentando-se na frente da rocha, em meio às rochas, contemplando, horas e horas. Não tinha consigo papel e lápis ou coisa de pintura, não. Só olhou, entrou, penetrou, colocou dentro. Aí foi para casa e fez a rocha, eu diria, dele. Uma rocha que tanto contivesse ou da natureza rocha, espírito rocha, e também o tanto quanto ele podia acrescentar uma rocha, o Leonardo da Vinci, o ser dele. E garanto que no momento ele pintar, ele não tivesse ficado para repositar a rocha e rápido para não perder, desenhar a rocha. Não. Ele também botou o pincel, enquanto desenhava, a rocha vinha para ele. Que não precisava, como que, eu diria pobremente, como um filme, reproduzir outra vez uma imagem mental da coisa. Mas sinto assim como no movimento, enquanto fazia, a coisa se produzia diante dele, enquanto vivia isso. Imagino que tenha sido assim. O resto é justamente uma construção mental. Fazer imaginar, então, um anjo e uma flor, e faz isso, aquilo, e depois vem, não sei, um espírito, e não sei o quê, fala aquilo. E... aí está tudo na cabeça, não? Tudo na cabeça. Aí você ilustra uma coisa mental. Isso não tem a ver nada com a experiência interior, de jeito algum. O que me tocou muito também naquilo que ele diz, quando fala da casa,
a casa realmente é um símbolo, também na psicologia me parece, do ser da pessoa. Quando diz, às vezes a casa está totalmente em desordem, tem até coisas quebradas, é um caos. Outras vezes você encontra a casa em ordem, limpa. Achei, isso é real, isso é real. Então, a partir daí, essa pintura, por exemplo, não, que vê sempre só o bonito, só o belo, não pode ser verdadeira, não. Porque quando as coisas têm, onde então só, tudo é só maquiado, de sempre belo, eternamente lindo, eternamente assim. Não, se as coisas são reais, elas têm também, eu não digo a sua desordem, mas vamos dizer, é um processo vivido. E um processo vivido é vida, e vida é algo que não vai de pétala de rosa para pétala de rosa. Isso só existe na mente. Então, eu diria, talvez o elemento vigoroso, o elemento de vivência, deve estar sempre presente. Foi só isso. E não o lindo sonho. Aí é um sonho, mas não uma vivência. A palavra já diz. A ligação que teria a imaginação com essa visão, né? Por exemplo, no caso, quando o Ricardinho falou da aula mesmo, de que você lê alguma coisa, então a gente ouve e vê, né? E quando ela fala também da porta, quer dizer, uma etapa inicial seria a imaginação, né? Como a imaginação estaria evocando a visão. Ou no caso da leitura também, quer dizer, inicialmente se imaginaria, e depois o que se evocaria. Depende do nível da imaginação. Se você, a partir de palavras faladas, imagina imagens, você imagina, isso pode ser totalmente superficial, como que traduzindo, vamos dizer, o teor concreto, palpável das palavras em imagens. Mas pode ser que o que é dito, sim, vamos dizer, então falando, vamos dizer, de árvore, ou de sol, ou de... Mas, se traduz, vamos dizer, para a sua mente interior, ela... Vamos dizer, ela produzirá eventualmente uma imagem que não seria como que uma reprodução fotográfica como a mente, o raciocínio faria, a imaginação exterior daquilo que você ouviu, mas uma imagem que ao mesmo tempo é uma parte de seu ser, feita da substância de seu ser, uma imagem que para você é real em termos de vivência interior. A outra é a imagem exterior. Aqui você então emprestará o corpo para ele representá-la. A outra seria evocada pela palavra ao que cresce dentro de você. Porque exatamente a imaginação deve pertencer tanto a uma faculdade mental da mente externa e a uma faculdade mental da mente interna, com certeza. Então depende, como eu digo, do nível da coisa, me parece. Então, imaginar esta porta, ao meu ver, seria colocá-la, evocá-la dentro de si, com a imagem possível de existir em você. Ela deve existir em algum lugar, com certeza. Existe em cada um de nós. Importante seria como que você encontrar, eu diria, a sua porta naquele momento. E não vamos dizer como que fica presa uma forma, uma imagem determinada de porta.
não externa, mas dada por alguém, a não ser que seja seu mestre, que então lhe dá como motivo da meditação, da vivência, uma coisa determinada, que você aceita para se submeter a ela. Mas fora isso, eu acho que nós temos que confiar em nosso mestre interior e tentar, com essa sinceridade, chegar à nossa porta, no caso. Eu já até aí, a coisa poderia prosseguir. A porta pode ser simplesmente também um símbolo, né? Ela é símbolo. Agora, isso que você estava falando da palavra, do texto, provocar uma vivência interior e a gente deixar, então, isso aflorar num gesto, né? Isso eu vivi muito hoje cedo, né? Porque eu não estava sabendo se estava certo, eu bloqueava um pouquinho, porque eu tinha a impressão que era mimetizar. Eu quando vi, às vezes até algo em mim, assim, captava, antes de entrar a palavra, captava o que vinha. E eu já, meu corpo já estava fazendo aquilo, e quando vinha, eu via que meu corpo já estava sabendo o que vinha, né? Mas... E depois então eu comecei a realmente assim, a deixar meu corpo responder a palavra. Mas não sei por que eu senti que isso não era tão válido. Realmente. Porque para mim estava fácil demais. Também foi isso. Estava fácil demais responder. Estava ainda assim fácil demais. Daí, pelo fácil... Gira, você está tão acostumada, vamos dizer, a ouvir minha voz e identificar-se com ela. De modo que tem que ser fácil para você não só ouvir, mas uma vez agora responder a esse gesto a isso. Quer dizer, não é para se admirar que para você especificamente tenha sido fácil. Acho natural. Mas como se a mente então começasse a complicar, não é? Que teoria Sim. Eu achei que talvez fosse algo muito fácil mesmo. Porque para mim era uma experiência muito boa. Era uma vivência muito boa. Mas estava assim, fluindo. Fácil demais. Daí minha mente pegou e disse, não, acho que isso não está certo. Quando você dança, você às vezes se vê dançando? Eu me percebo. Quando eu danço, quando eu, Rolf, danço, se eu me vejo dançando, às vezes, eu digo que no fundo, o tempo todo eu me percebo. Mas, ao mesmo tempo, eu estou longe. Quer dizer, eu me percebo enquanto está acontecendo, não antes. Estou mais como que registrando, notando o que está acontecendo. Mas acho que tenho já um bom domínio da mente dançando. Não deixa ela julgar, interferir. A não ser que dentro de mim se produz, às vezes, desta vez não, mas às vezes um estado de insatisfação interior. Então eu noto que alguma coisa não está certa comigo. Aí eu percebo rapidamente que me dou o comando. E então a coisa que me dou o comando de me colocar no nível da realização realmente espontânea e direta. E não como que fingir de que estou fazendo alguma coisa. Mas, em geral, me percebo sim. Isso não me impede. Hoje eu comecei um processo Sim. eu fiquei vendo o meu corpo dançar e parecia que eu não conseguia seguir o mesmo ritmo. Sim.
do ser. Certo. Como que ela estava querendo doar ao Pai? Agora, quanto à questão da palavra, eu não sei, o processo da ajuda talvez seja um pouco diferente. A palavra, no começo, na primeira vez que ele veio, né, até a segunda, elas foram 3 vezes, né? Quer dizer, que a vida. A primeira vez ele se interferiu profundamente, sabe? Eu queria me entregar, mas aí o conteúdo da palavra interrompeu. Aí a segunda, mas à medida que eu fui fazer, daquele desejo assim, tão grande de me entregar, de realmente deixar fluir, deixar ir, deixar acontecer. Já na segunda eu fui perdendo. Quando foi na terceira eu já não via, parecia que sua voz era uma música. Eu não via o conteúdo, não conseguia. Sabia que estava assim, vindo, um som que era o seu. Aí no final, quando chegou a parte que eu senti que o corpo não conseguia, é como se todo o corpo dançasse, assim, uma coisa assim muito forte. E a música já ia no fim, eu tive que parar, foi terrível parar. Uma coisa assim, dolorosa. Parecia que o corpo ficou no espaço, continuando assim. Muito. E a sensação de tontura, não durante, mas depois que para? Por exemplo, eu fui até você, né, depois que parou, já tinha alguns minutos. Suava, nunca suei tanto assim, né? Aí, quando eu fui lá, eu perguntei a ele a sensação de tontura que durante não acontece, mas depois que se para, passou um tempo, aí depois é que veio essa tontura. Veio uma coisa, sabe, querendo rodar, né? Assim, de você até parar, segurar em alguma coisa. Mas é o fenômeno que ela fala. Uma energia se produz em você que leva. Eu observei você, não, hoje não foi, mas em uns outros dias, você depois da música continuou o movimento, como ela também hoje continuou o movimento. Hoje você parou, mas a energia continuou. Quando a energia foi embora e seu corpo voltou a um estado normal, não mais suportado nessa energia especial, aí vem uma tontura, sinal de passagem. Eu acho que eu não estou conseguindo explicar o que eu... Já não é a primeira vez que acontece isso. Teve uma vez lá no Rio, eu queria parar o meu corpo, também não conseguia parar, né? Depois eu tentei novamente e não consegui, porque aí já estava partindo. Acho que foi até com o Ricardo. Uma experiência com o Ricardo. E até hoje eu consigo explicar isso, né? O que eu senti. Mas é uma sensação muito forte, que eu sinto que esse corpo não acompanha às vezes. Quer dizer, existe... Realmente, temos que treiná-lo realmente, né? Fortalecer no máximo. Eu não consigo. Agora, aquela minha pergunta, que tinha situações que eu me via dançando. É como se eu não estivesse nesse aqui, mas sentisse a coisa. Aí tinha horas que eu voltava para ele. Aí eu parava, procurava o chão.
Cada um deve ter as suas experiências, não é? Mas era por isso que eu perguntei a você. Aquela... um outro lugar que a gente leu já, não sei se é a mãe, acho que fala aquela coisa da obra de arte, é necessário que ela seja vista e sustentada anteriormente. Como é que seria isso, então, com relação à dança? Como explicaria isso? Sentido? Não anteriormente. Não, eu disse, o artista primeiro tem que vê-la e sustentá-la em sua consciência interior. Depois pode executá-la exteriormente, a obra. Quer dizer, deve ser uma vivência real e como que não só de um momento, mas permanente para ele. Uma realidade do seu ser, ou de seu ser interior. A mãe fala certa vez sobre a arte. Eles fazem um paralelo entre yoga e arte. Que a questão seria, tanto no yoga quanto na arte, introduzir-se para dentro de si e buscar coisas mais profundas de dentro de si. E como um yogi, um artista entra em profunda contemplação e antes de produzir a sua obra, ele deveria vê-la e sustentá-la em sua consciência interior, depois pode executá-la exteriormente. Eu acho que no caso da dança, a coisa como que deve coincidir, não? No ser interior, a questão do tempo não existe. Não tem relógio lá. E ao meu ver, que se ele diz, deve vê-la e sustentá-la, é mais a exigência não do antes, mas da vivência interior, da realidade interior, que se torne um dado real de seu interior. Só depois você pode pensar em... Então não faça arte sem ter vivência interior. Eu acho mais nesse sentido. Penso que não pense numa ordem cronológica necessariamente. Como ela mesma diz, não, que ela viu várias coisas com 10 ou 15 anos de antecedência. Teve assim a nítida experiência falando sobre isto, nada acontecia. Depois de 10 ou 15 anos que a coisa acontecia. Então, nesse sentido, o tempo não existe. Eu diria mais, desculpe, é mais, vamos dizer, a ordem do processo, talvez, nesse sentido. Teve uma hora que... Olha, contanto que você fale bem alto. Tá bom. Eu desejo saber se eu tive a atitude correta durante o trabalho. É o seguinte, realmente eu fui me entregando o trabalho, chegou uma hora que eu tinha uma quantidade de energias enormes e que não consegui controlar, e eu postei no canto, chorei, quer dizer, chegou uma hora que não tinha condições de andar mais. Então, mas tem um trabalho, então eu tenho que continuar o trabalho. Não. Aí eu vou que não tinha, que você não encontrou condições. Eu não encontrei condições. Mas aí depois eu quis retornar ao trabalho. Sim. Aí eu voltei de novo. Em cada movimento pequeno, o menor possível, tentando fazer o mais simples possível, tentando... Até que depois aí tudo retornou. E daí? Eu achei que... Quer saber se era uma atitude correta. Quer dizer, eu comecei... Mas só você pode saber isso. Então. É meio assim perigoso, não? Meio, desculpe que eu digo, meio gratuito falar sobre suas experiências, seus processos, etc. Cada um tem isso. Cada um. Por quê?
é uma coisa para a gente se construir e se aprofundar. São momentos muito especiais, ou, não sei, diante de certas pessoas, mas aí só realmente um relacionamento mais íntimo pode se contar essas coisas. Eu acho fora isso precisa, nem é bom. Então, já que você contou, você percebeu bem o que eu falei? Entendi. E passei muito tempo calada até achar que devia falar. Tinha condições. Se não tivesse tido, você não teria recomeçado. Então, alguma fraqueza no sistema, não é? Que fez que você largasse a coisa. Eu tinha recomeçado no processo da maneira correta. Mas O que quer dizer correto? Não existe correto aí. adequada, né? Também não existe. É. Não, tudo isso é muito subjetivo, muito relativo. Se eu tivesse tido, não sei, convulsões e não sei o que, gritar, se jogar aqui, subir nas palmeiras, não? E se jogar com o coco lá para baixo. Então, talvez teria sido melhor do que era ter encontrado um bom comportado recomeço. Talvez teria sido uma experiência tão forte que daqui a 10 anos você teria de repente uma coisa, e desta manhã não, você vai continuar assim, certinho, bem comportadinha, bem adequada. Ocioso. Mas é relativo totalmente. Pode no momento parecer ruim, ou fracasso, ou horrível, e é o começo de um processo em que você vai chegar muito mais longe. Porque você que fica bem comportadinho dentro do seu pequeno barquinho, como sempre, não molhou os pés, não molhou a saia, ficou tudo enfeitadinho, tudo bem. E daí?